139, Eita, Deus. verso 14. Por gentileza. Oh, coisa boa. Longe de mim atrapalhar Meu Deus. a adoração que está sendo elevada aos céus. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, ao nosso pastor presidente, o pastor Luciano, o pastor Mateus, obreiros aqui presentes. Quero agradecer aos grupos que já louvaram ao Senhor nesta noite, já nos introduziram a presença de Deus em adoração. Louvado seja Deus por isso, que eu vejo também vocês. Cada um que nessa noite veio adorar a Deus, Deus continue abençoando a todos vocês. Santo é o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos apenas recordar esse texto, esse assunto que é muito bem conhecido. Salmo 139, o verso de número 14. A gente lê para vocês sentarem, né? Oh, Deus. Santo é o nome do Senhor. Está escrito assim, ó: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Meu Deus. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Louvado seja Deus. Podem se sentar, fique à vontade. Maravilha, Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Eu não sei que mistério é esse. Oh, Deus. Isso para os novos pregadores aqui, Meu Deus. que eu, pela misericórdia de Deus, prego a palavra desde os 16 anos de idade. Mas toda vez que é a minha oportunidade, eu ainda sinto o peso da responsabilidade, né? Meu Deus. E ainda tem destas coisas, e você estudar um texto e depois o Espírito Santo de Deus ministrar outro, e você fica naquela guerra. Não sei se já aconteceu com vocês aqui, companheiros, mas comigo é muito comum isso acontecer. E tem uma coisa que eu digo para vocês: não dá para lutar contra a vontade de Deus, contra o que o Espírito Santo quer ministrar e sair vencedor. Não vai sair vencedor. Por isso, a gente se dobra e entrega aquilo que Deus assim mandar. Fica mais fácil, porque aí nós estaremos nadando a favor das águas. E o bom entendedor está entendendo tudo certinho. Graças a Deus por isso. Salmo de número 139, irmãos. Eu quero tentar me conter aqui em 2 salmos, se possível for. Esse já é grandinho, já dá para a gente trabalhar pelo menos até meia-noite. Mas aí até meia-noite e meia a gente vai no outro, que vai dar tudo certo. Graças a Deus por isso. Eu quero começar aqui do verso número 1. Um cântico que ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Aí ele vai dizendo mais, ele diz: tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. A título de introdução, eu estava pensando sobre esse texto, meditando e lembrando de que nós temos um costume. Quando a gente não consegue dar conta de fazer alguma coisa na obra de Deus, quando a gente está ocupado, nós costumamos dizer assim: Deus sabe de todas as coisas. E é verdade. Deus de fato sabe de todas as coisas. Tem outra coisa que é tradição, que é costume nosso, brasileiro. Às vezes a gente recebe um convite e a gente já sabe que não vai, e a gente diz assim: vou fazer de tudo para ir. Já sabe que não vai. Não quer ir. Mas é tradição brasileira, né? A gente tem essa dificuldade de dizer, às vezes, de dizer não na lata, como diz o mais pós-moderno, né? Pois bem, eu acredito que eu estou numa fase que já não estou mais tendo muita dificuldade de dizer não. Mas e aí? Quando é Deus que está pedindo? Que autoridades temos nós para dizer não para Deus? Temos a escolha de dizer não. Eu gosto sempre de recordar lá no Gênesis, quando Deus cria o homem, Ele sopra para que aquilo que de Deus sai
penetra no homem e gera ao homem vida. Nasceu ali a necessidade do homem comunicar com Deus diariamente. Isso já é até repetitivo aqui, né, irmãos? Eu falo bastante isso. Mas essa necessidade, essa sede que a nossa alma tem de comunicar com Deus, muitos compositores até pegaram esse gancho e até compôs ali, escreveram, disseram que esse vazio que há dentro de nós é do tamanho de Jesus. Quem já ouviu? Escreveram. E de fato é o espaço que há que só pode ser preenchido por Deus. E esse Deus é aquele que está em todos os lugares. E nós vamos analisar que a visão do salmista aqui era exatamente essa. Era sobre isso que ele estava falando. Sobre a onipresença e sobre a onipotência de Deus. Ele aqui faz algumas afirmações que menciona que Deus está acima de todas as coisas e em todos os lugares. Aliás, isso é o que faz dele Deus. Como assim, irmãos? Ninguém, nenhum outro pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O nosso Deus pode. Ele pode, irmãos. Ele pode. O homem, na sua simplicidade, na sua limitação, pode cair na tentação de dizer: mas como é que Deus vai ouvir aquele monte de crente? Já ouvi falar sobre isso. Aquele monte de maluco pentecostal orando em voz alta, gritando. Eles estão confundindo Deus. Olha isso. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui na palavra de Deus. Uma resposta muito boa, muito séria sobre isso. Então pensemos assim. Se o nosso Deus está em todos os lugares e tem poder para fazer o que Ele quiser, poderemos nos esconder dele? Quando a gente fala em fujão, quem é a primeira pessoa que vem na nossa mente? Profeta Jonas. Ficou com essa pecha, como diz lá na minha terra, ficou com essa marca de fujão. E esse fujão, quando Deus chama ele para uma missão e lhe diz: olha, vai até Nínive, entrega a mensagem para que ele entregue ao povo de Nínive. Ele pega a embarcação no sentido contrário, vai para Tarsis, tentando ele escapar da presença de Deus. Seria possível? Nós sabemos que não. Mas vamos lá, vamos a esse texto, a esse assunto que é maravilhoso, e nós vamos caminhar por ele. Deus maravilhoso. No verso 2 que nós já lemos, ele diz: tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Aí, como eu falei, sobre a oração, não só sobre a oração, mas de longe, entende o meu pensamento. Depois eu volto aqui. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Aí de novo, no 4. Sem que haja uma palavra em minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. A gente sai da igreja, sai de casa em direção à igreja. Aí a gente vem pensando: Senhor, quando chegar lá eu vou orar, vou falar sobre isso, sobre aquilo. Não sabes ele que já está falando tudo. Está só pensando que vai orar, só pensando que vai pedir, só pensando que vai cantar, e Deus já está vendo tudo. E tem mais. Como ele não está sujeito ao tempo, aquilo que ainda nem subiu ao nosso pensamento, sobre um futuro muito distante, ou não, ele também já está vendo. É por isso que nós precisamos consultar a Ele todos os dias da nossa vida sobre tudo que nós vamos fazer. Porque a gente planeja e diz: vou fazer isso, vou fazer aquilo. E o Senhor diz: não vai ser bem assim. Porque está anotado aqui que tal dia vai acontecer isso, isso e isso. E você vai ser impedido de ir ali onde você estava planejando ir. Olha que coisa, né? Por quê? Porque o futuro pertence a quem? Como o pastor insiste aqui, o amanhã nem existe. Eu sei que existe o aqui agora.
que nós estamos aqui, temos a oportunidade de fazer alguma coisa agora. Mas amanhã é apenas uma possibilidade. Louvado seja Deus. Então o Senhor conhece. É por isso que muitas das vezes os discípulos, Jesus estava pregando uma mensagem e alguém murmurava em pensamento e Jesus repreendia na mesma hora. Trazia a orientação para eles na mesma hora. Eles estavam pensando sobre uma coisa e Jesus já estava orientando em tempo real. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele sabe da necessidade do seu povo. Vamos mais adiante. Tu cercas em volta, tu me cercastes e em volta e pusestes. Estou lendo ruim, né, irmãos? E olha que eu acabei de fazer o óculos. Tá difícil, hein? Louvado seja Deus. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Verso 6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. O que ele está dizendo? Meu pensamento nem alcança. De tão grandioso que é, e de fato esse é o nosso Deus. Não há quem possa dizer que decifrou Deus. Não há. O que a gente conhece da parte de Deus é o que Ele permite ser conhecido. E é o suficiente para que nós possamos caminhar até aquele dia que o véu do empecilho, do enigma, vai ser totalmente tirado, que é a separação, aquilo que ainda nos separa de Deus, de termos uma comunhão plena com Deus. Mas as Escrituras Sagradas dizem que isso vai acontecer quando vai ser tão de repente, num abrir e fechar de olhos. Aí você diz, mas como assim? E os que já morreram? Opa! A morte também não pode nos esconder de Deus. A morte não nos afasta da presença de Deus. Como é que é? Não. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que no abrir e fechar de olhos, os mortos vão ressuscitar. Os que estão vivos vão ser transformados. E vão para onde? Ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. A partir daí, a partir desta transformação, é que nós vamos estar 100% na presença de Deus. Tão tremendo é que essa matéria não pode entrar na sua presença. Não pode. Lembra que o servo de Deus orou pedindo para que Deus, queria ver Deus. Eu quero te ver, Senhor. Sabe ele, né? E quem não quer? Alguns dos profetas, quando recebiam a visita de um anjo, e eles entravam em desespero, eles perdiam o domínio do corpo, caía de joelhos ou caía deitado mesmo, porque ele dizia assim, ai de mim, os meus olhos viram o Senhor. Sabe por quê? Porque se alguém ver Deus sem véu, nessa matéria que nós estamos, o que vai acontecer com ele? Vai morrer. Ele não suporta. Olha que coisa tremenda, né? Ingenuamente, às vezes a gente ora assim, Senhor, derrama o teu poder, derrama todo o poder sobre nós, Senhor, todo o teu poder sobre nós. Ai de nós! Ai de nós! Se Ele resolvesse derramar um terço do seu poder sobre nós, o nosso corpo se viraria cinza, ou menos que isso. Mas nós, na nossa ingenuidade, entramos na sua presença e temos esta ousadia, esta coragem. Por isso é que o Espírito Santo age como intercessor para fazer essa tradução. Louvado seja Deus, para que aquilo que nós não sabemos pedir, aquilo que nós não sabemos fazer, chegue na presença de Deus, conforme aquilo que nós necessitamos. Então de Deus vem a resposta em forma de poder, de libertação, de transformação. E assim nós vamos conseguindo caminhar na presença de Deus. Louvado seja Deus. Não posso alcançar a grandeza de Deus, eu não posso alcançar. Mas aquilo que Ele quer revelar, isso eu quero também saber. Louvado seja o seu santo nome. Aí então Ele começa a dar aqui alguns exemplos de lugar. A gente pode dizer, para onde eu posso ir? Que lugar eu posso ir?
para me esconder. Ele diz assim, se subir, daí ele pergunta no 7, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Talvez você possa dizer assim, eu não quero fazer mais a obra não. Até mesmo dizer, não quero ir mais para a igreja não. Meu Deus. Cansei. Quero parar. Meu Deus. Me ajuda. Acredite. Eu já fiz este balanço. Eu já parei. Está difícil continuar a caminhada. Porque eu estava olhando para quem, irmãos? Para os homens que estavam ao meu redor. E sabe o que tinha acontecido comigo? Estes homens tinham me ferido. Eles tinham me decepcionado. Eles tinham me machucado. Ah, mas você estava olhando para os homens ímpios. Foram eles que te decepcionaram? Não. Foram os de dentro, foram os de casa. Fui ferido na casa do meu pai. Não tamanha ferida que teve o meu mestre. Louvado seja Deus. Mas foi ferido. E agora? Para o mundo? Aí a minha mente fez uma viagem lá no mundo. Tomando, por exemplo, as pessoas que estavam próximo de mim. Aí comecei a olhar, analisar e falei, Jesus, a situação daquele não está boa. Aí disse, Jesus, o casamento daquele outro, a família daquele outro também não está boa. Jesus, aquele outro já até morreu. Aquele outro, Jesus está quase morrendo. Jesus, aquele outro está preso. Jesus, aquele outro está nas drogas. Jesus, aquele outro está no álcool. Eu disse, Jesus, para lá? Para lá não, Jesus. Para lá não, Senhor. Eu quero ficar aqui contigo. Me lembrei da palavra de Deus. Para onde iremos nós, Senhor? Se o Senhor é quem tem a palavra da vida eterna. Para onde fugirei da face do Senhor? Onde é que eu posso me esconder para que a mão de Deus não me alcance? Vai dando exemplo. E se subir ao céu, foi isso, tá? Só para mais pertinho, né? Se fizer a minha cama no céu ou nas profundezas, na escuridão, ele está lá também. Aí ele vai mais adiante. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Quem lembra que recentemente nós tivemos aquele episódio daquele submarino audacioso que fizeram para ir até lá os escombros, né? O resto do tal Titanic. Quem lembra que foi notícia? Por quê? Por que ele se despedaçou? Por que ele implodiu lá no fundo do mar? Por conta da pressão. Era impossível. Os homens desafiaram a lei da física e acharam que estavam seguros. E lá, nas profundezas do mar, aonde ele cita como exemplo que também não dá para fugir da presença de Deus, ainda ali não fugiria. Então ele vai mais além, no 11, se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz em roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Por quê? Nós lemos nas Escrituras Sagradas, salvo engano foi recordado aqui ontem, que lá não tem noite. E nós até cantamos isso aqui, né? Nós dizemos que não haverá. Não terá mais noite, não terá mais morte. Oh, Deus. Aonde? Lá. Lá onde? Direto no céu, na presença de Deus. Não tem mais. Não tem mais. Então, os olhos do Senhor, essa escuridão do anoitecer, não nos esconde de Deus. Você não, mas eu estou trancado aqui num quarto escuro, as portas totalmente fechadas,
janela fechada, tudo que há de luz está apagado. E o Senhor olhando e vendo tudo. Aí, na introdução eu falei para vocês, é aquela pessoa que diz, Deus sabe de todas as coisas, e sabe. Aí o sábio perguntou, isso não te dá medo? Não te dá medo servir a um Senhor que em momento algum você pode estar longe da sua presença? Em momento algum você pode se esconder na presença dele? Eu confesso para vocês que às vezes dá medo. E eu vou contar um segredo para vocês não contam para ninguém, tá? Nem vocês que vão ver a mensagem depois, está sendo filmado. Vou contar um segredo para vocês. Eu já fiz coisas que na hora que eu terminei, ou já disse coisas que na hora que eu terminei de dizer, Jesus, o Senhor está ouvindo isso. Meu Deus, o Senhor ouviu isso que eu acabei de falar. Outra hora eu disse, Jesus, o Senhor entendeu isso que eu acabei de pensar. Que vergonha de mim, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, não me deixe ser dessa forma. E às vezes eu me entristeci. Me recolhia, ficava envergonhado. Aí depois eu descobri que isso era orgulho. Como assim é orgulho? Eu falei, olha irmão, perfeito só tem um. O único homem que pisou nessa terra que não pecou, Jesus o Cristo. Louvado seja Deus. É por isso que nós não podemos adorar os homens. É por isso que nós não podemos adorar a Pedro. Tá, meus irmãos? Vocês que vão ouvir essa mensagem depois, é por isso. Porque todo homem é falho. Perfeito, o varão perfeito é Jesus Cristo. E outra coisa, Deus não divide a sua adoração. É amar a Deus acima de todas as coisas. É só Ele não aceita. E ontem nós ouvimos aqui a respeito de que duas coisas disputam o coração de Deus, né, irmão Rian? Cadê o irmão Rian? Ele não veio hoje, não? Louvado seja Deus. O dinheiro e Deus. Duas coisas disputando o coração do homem. E tem muita gente que o dinheiro está ganhando. Mas graças a Deus que nós não. No 14 que nós lemos, está escrito assim, eu te louvarei porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. A minha alma. Aí eu me lembrei, quando eu cheguei aqui, eu me lembrei de outro salmo. O 103. Deus, que maravilha. Que isso aqui é uma conversa do homem com a própria alma. Do homem consigo mesmo. Se fosse na minha terra, ia dizer que era uma cantiga. É uma música. Ele começa dizendo assim, bendizo a minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aí ele vai mais além, bendizo a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Aí ele vai mais além, ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, sara todas as suas enfermidades. Ele está dando esse conselho para quem? Para a sua alma. E está dizendo para a sua alma não esquecer de quê? De absolutamente nada do que Deus fez por ele. E nós precisamos nos recordar. Para quê? Para nos manter de pé. De vez em quando é preciso fechar para balanço. Como assim? É preciso parar para pensar a qualidade de servo que a gente está sendo. A qualidade de crente que a gente está verdadeiramente apresentando diante de Deus e dos homens. Diante de quem? De Deus e dos homens. Porque os homens, leia nós lemos a Bíblia. O nosso irmão Henrique está acompanhando ali no meio corporativo.
Quem é crente tem um alvo nas costas. Tem outro no peito, tem outro do lado direito, tem do lado direito, do lado esquerdo. Estou até confundindo aqui os lados. Se ele sair um X fora da questão, alguém vai olhar para ele e dizer assim, olha, e esse é o crente. E esse é o crente. E o nosso Deus está vendo tudo. E o homem está vendo tudo. E ele vai além. Mas ele só vê então o nascido. Tem um lugar que pode se esconder então. Aonde? No útero, no ventre da mãe. Está escondido então lá. Lá Deus não vê. É? Olha o 15 aqui que ele diz. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto foi formado, entremecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E tem mais. No teu livro, todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia após dia formadas. Quanto a mim, quando nem ainda uma delas havia. Olha que coisa. Nós estamos vivendo num período que pessoas em vários países do mundo vão às ruas protestar e reivindicar fortemente pelo direito de matar. Que, irmão? Que conversa é essa? Sim, acreditem. Por quê? Porque estão indo reivindicar o direito de abortar. Abortar o quê? Uma criança que está sendo gerada no ventre. Enquanto Deus, de lá do alto do céu, está vendo tudo, antes que vai formando e vai anotando no seu livro. É a palavra de Deus que está dizendo, sim ou não? O homem, na sua total ignorância, vai às ruas para protestar. Olha que coisa incrível. E ninguém tem que maltratar animais. Mas essas mesmas pessoas. Ai de você que disser uma palavra torpe contra um animal. Você vai até preso. Não tem uma inversão de valor. Não tem algo acontecendo. Às vezes eu penso que parece que a humanidade, parece que a Terra, em uma dos seus movimentos, da sua rotação, parece que colidiu com alguma coisa, que deu uma chacoalhada no cérebro da humanidade, e a humanidade deu uma endoidecida, que o que era certo passou a ser errado, e o que é errado passou a ser certo. Na cabeça de muita gente. E sabe o que é o pior de tudo isso? É que isso está sendo impresso na mente das nossas crianças. E a ferramenta que está sendo usada, posso falar abertamente, por Satanás e os seus adeptos para atingir as nossas crianças é a tecnologia. Desde quando a Júlia ainda era criança e assistia desenho animado, e às vezes eu ficava ali observando as mensagens subliminares, as mensagens ocultas, que está ali para fazer o que, irmãos? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Vou dar um exemplo bem básico aqui, porque é bem literal, bem fácil de entender. Você sabe que o sapo, você colocar ele dentro de um sapo, você coloca ele dentro de uma panela de água fria, ele vai achar fresquinho, bom, maravilhoso. A pele dele vai se adaptar àquela temperatura. Se você colocar esse mesmo sapo nessa mesma panela no fogo, a pele dele vai se adaptando à temperatura e ele não percebe que a água está aquecendo e ele vai ser cozido sem sentir nada. Porque a pele dele... Irmãos, é meio pesado isso que eu vou dizer, mas muita gente perdeu essa sensibilidade espiritual, que ele está sendo cozinhado com as coisas do maligno, com a perversidade do inimigo, e ele não percebe que ele está sendo envolvido, ele vai perdendo a graça, ele vai perdendo a presença de Deus, vai perdendo a vontade pelas coisas santas, vai abrindo um apetite tão terrível pelas coisas deste mundo, e ele vai achando natural, ele não está percebendo nada. E as nossas crianças estão sendo envolvidas porque elas não têm esse filtro todo. Mas nos desenhos animados,
Vou entrar um pouquinho na polêmica? Pô, não tem medo de polêmica não. Louvado seja Deus. Se a palavra de Deus é verdade, Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Padrão bíblico de casamento. O que é? Homem e mulher. Mas nos desenhos animados não são mais. Não são mais. Nos videozinhos do TikTok não são mais. O sistema está todo pronto. A terra está preparadíssima para receber o tal do anticristo. Há quem acredite que ele já está entre nós. Ainda não mostrou as unhas, mas ainda está. E tudo que está acontecendo no mundo, tudo isso, eu fui para tudo isso a partir do momento que eu analiso Deus anotando cada coisa que vai sendo gerado no ventre de uma mãe, quando ele está formando uma criança, um bebezinho. E ele vai anotando. E aí Deus me leva para as crianças e me faz perceber o que está acontecendo com as crianças. O que é verdade para nós hoje, que estamos na idade adulta, para aquelas crianças vai ser outra verdade, porque elas estão sendo cozinhadas agora, nessa água fria, calma, tranquila, do sofá da casa de papai e de mamãe. Ou deitado naquele quarto, com o seu colchão macio, né, o seu travesseiro de pena de ganso, aqui, dando risadinha de tudo que é natural, é normal, e está sendo implementado, impresso no chip da mente, no chip da cabeça aqui, né, na mente, uma mensagem distorcida, que afronta Deus, que desrespeita pai, que desrespeita mãe, que desonra o seu próximo, que desrespeita o próprio templo do Espírito Santo de Deus. O que é o templo do Espírito Santo de Deus, irmãos? São essas 4 paredes? Não, nosso corpo. Nós e o mundo está ensinando os nossos filhos debaixo dos nossos olhos. Eu estava orando e meditando. Eu preciso sentar com a minha filha para esclarecer para elas algumas coisas que eu vi que já estavam em desacordo com a palavra de Deus. Desde já porque Satanás começou desde muito tempo atrás. Quando ela nasceu, ele já estava observando, perguntando, achando um jeito para saber como é que ia fazer para tirar ela da presença de Deus. Porque isso é uma das coisas que eu preciso dizer para vocês, irmãos. Tem algo que nos afasta da presença de Deus. Não nos esconde diante dos seus olhos, mas nos afasta da sua presença. O que é? O que é? Pode responder na minha pergunta retórica. O pecado. E é isso que o diabo trabalha ferozmente todos os dias para nos tirar da presença de Deus. Oh, Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso. Nós lemos o 16, não foi? 17. Ele diz: e quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Ele está admirando a onipotência de Deus. Meu Deus. Se os contasse, seriam em maior número que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Vamos mais adiante. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. E apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Quem já sonhou orando? Por esses dias eu fiquei bravo, porque minha esposa me acordou. Eu estava num mistério tão grande com Deus, mas tão maravilhoso, que talvez eu nunca tenha vivido um mistério tão forte daquele aqui, em sã consciência. Sabe, irmãos, eu tenho uma oração que eu vou ensinar para vocês hoje. Como é que é? Nós vivemos num período de tanta urgência, né? Os restaurantes hoje são fast food, porque nós temos pressa. E diz que os paulistanos são os mais avejados ainda.
Quando o paulista sai da capital de São Paulo, da agitação de São Paulo, e vai direto para a capital baiana. Quando ele chega lá, ele vai andar com um daqueles, isso já aconteceu comigo. Você vai em algum lugar com um daqueles. Daqui a pouco, quando você olha, ele está lá atrás. Se aperrei, não, meus irmãos. Eu amo vocês, viu, irmãos baianos? Eu também sou baiano. Louvado seja Deus. Se aperrei, não, meu irmão. Tu tá vexado por quê? Calma, esses paulistas são tudo doidos. Nem paulista é, mas se habituou. E nós temos esses dias avechados, esses dias apressados. Porque nós queremos fazer um monte de coisa caber naquele mesmo dia. Eu mesmo sou um desses que, se deixar, eu marco várias coisas para o mesmo dia. Desorganização da agenda total. Não vai dar, não vai conseguir. No trabalho o patrão faz a mesma coisa. Só que eu comecei a usar uma estratégia, né? A gente tem, e essa estratégia, o patrão está errado de pedir o trabalho? Não está, ele está certíssimo. Ele está lá para nos dar trabalho mesmo. Aliás, se chama trabalho, é emprego, né? Então ele dá. Ele vai te entregando. Aí você chega com ele, senta. Vou ensinar para vocês também. Ó. Além da oração, eu já estou ensinando coisa mais aqui sobre trabalho. Quando você pegar aquele fecho de tarefas para realizar, você senta com ele e diz: qual que é a ordem de prioridade aqui, chefe? Patrãozinho lindo, patroazinha linda do meu coração. Qual que é a ordem de prioridade aqui, minha querida, meu querido? É isso, então tá. Vou começar por aqui e vamos ver o que o dia tem para nós. E ó, perna para que tem. Vamos trabalhar. Não vai fazer corpo mole também, porque também vai ver. Certo? Já aprendemos aqui. Então já é uma parte de organização. Isso já tira uma certa ansiedade, o tal do burnout aí, aquele cansaço excessivo mental, já vai saindo da tua frente. Livramento de terapia e de coisas e tais. Glória a Deus por isso. E a outra parte, qual que é a oração? Nessa agitação toda, acontece que não orei como deveria orar, não meditei na Bíblia como deveria meditar, não parei para ouvir a voz de Deus. Então, ainda que faça aquela oração rápida, eu vi um crente gaiato outro dia dizer que foi dormir, estava tão cansado que ele botou só um joelho no chão e disse: Senhor, é a mesma oração de ontem. Nós estamos quase fazendo isso. Eu sei que isso é brincadeira, mas é uma brincadeira séria, né? Aí o crente dobra o joelho, se ficar 15 minutos, ali ele vai dormir. Isso quem tem o privilégio de ter um sono profundo, que tem aqueles que têm a guerra contra a insônia, né? E aí a mente já está tão agitada que não consegue relaxar para dormir. A coisa ficou mais séria ainda. E é horrível. Quem tem ou quem convive com quem tem, sabe que é ruim você não ter sono. Eu sou aquele que oro a Deus para que Ele me acorde quando eu quero fazer um propósito de oração. Senti até saudade agora. Louva a Deus, sabe. Santo é o nome do Senhor. Qual que é a oração então? Falou, não falou ainda sobre a oração. E às vezes eu esqueço, viu? Não deixa eu esquecer não. Eu oro assim, diz: Senhor, se o Senhor tentou falar comigo, eu não consegui ouvir, me perdoe. Eu estava muito agitado. Não tive a responsabilidade. Tem que ser verdade também, tá? Oração. Não pode ser, porque a oração que Deus responde é a oração sincera. É a oração que é de verdade. E Ele sabe o que tem dentro do coração é a mente. Então, Senhor, eu não parei para te ouvir. Me perdoa se o Senhor tentou falar comigo hoje e eu não prestei atenção no que o Senhor estava falando comigo. Mas se o Senhor quiser falar comigo, fala comigo em sonhos. Que assim a minha mente estará relaxada e eu compreenderei. É possível isso? E que maravilha, lá estava eu. Por que eu lembrei disso? Aqui no verso 20. Pois falaram malvadamente contra ti, os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu o Senhor. É assim mesmo? Me ajuda aí. Não aborreço eu, ó Senhor. É assim. Aqueles que te aborrecem e não me aflige por causa dos que se levantam contra ti.
Ainda não foi por isso, foi pelo 19. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Lembrei por isso, porque eu estava tomado por 4C no meu sonho, que eu não sabia que era, porque Deus não me permitiu ver o que era. Mas eu estava orando e eles me jogavam para cima. Eu ia até uma certa altura e voltava e eles me pegavam em seus braços. E o que eu estava orando? Eu lembro perfeitamente. Deus levou a minha mente. Isso vai ser divulgado, meu Deus. Mas Deus levou a minha mente a Brasília, ao Supremo Tribunal Federal. Meu Deus, você tem coragem de falar isso? Não estou falando sobre política. Eu estou dizendo o que Deus me mostrou. O altar não é lugar para fazer política. Graças a Deus que o nosso pastor tem nos ensinado isso e tem vivido isso. Santo é o nome do Senhor. Graças a Deus por isso. Mas o meu consciente ia até eles e dizia: Senhor, levanta a tua mão contra aqueles que fazem justiça contra o teu povo. Contra aqueles que fazem justiça, que usam o seu poder na justiça. Levanta a tua mão, Senhor, contra ele. Naquela oração eu dizia em sonho: fere, Senhor, ele. Não peço que o Senhor os mate, mas faça com que eles saibam que só o Senhor é Deus. Deus levou a minha mente às grandes igrejas evangélicas. E nisso, sendo jogado e aparado. Jogado e aparado. E orando. Estava tão bom. Se a minha esposa soubesse, não tinha me acordado. E jogava e aparava. E eu dizia, repetia a mesma oração: Senhor, faz justiça contra os líderes corruptos que estão oprimindo o povo. Falando que está fazendo a vontade de Deus, mas está, meu Deus, sufocando a tua igreja aqui na terra. São homens perversos, Senhor. São homens de coração maldosos. Eles se apresentam como líderes de grandes convenções. Senhor, mostra que o Senhor é Deus. Fere eles, Deus, mas não os mate. Eu terminava assim a oração. E digo, meu Deus. Quando eu acordei, eu estava tremendo. E eu cheguei à conclusão que Deus está olhando tudo isso. Mas também nos grandes ministérios, irmãos, sim, são muitos os que amaram o prêmio de Balaão. E agora estão profetizando pelo prêmio. São muitos. Mas o nosso Deus está olhando tudo de lá. E dos olhos do Senhor eles não poderão se esconder. Quando Deus se assentar para fazer justiça, aí aqueles que vão dizer: Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome fiz maravilhas, em teu nome fiz tanta coisa. No caderno deles eles têm feito tanta coisa. Eu esqueci até a hora, já tem que terminar, né? Santo é o nome do Senhor. Acredite, irmãos, Deus está vendo tudo. Você acha que é fácil sentar na cadeira do pastor presidente? Quem acha que é fácil? Quanto mais é dado, mais será cobrado. Isso você sabe, né? É por isso que nós temos que orar pelo nosso pastor presidente. Está falando isso porque está na presença dele? Não. Orar pelo pastor já é uma obrigação de cada um de nós. E pastor presidente, então, aí é que redobra a nossa... Por quê? Porque toma decisões que afetam a vida de todo mundo. E olha, irmãos, eu ouvi Deus aqui nestes dias falando conosco. Deus nos chamou para um concerto. Deus nos chamou para abandonar pecado. Naquele dia Deus nos convidou. Foi uma mensagem que estava programada a um pregador. Mas Deus disse: não é o presbítero Moisés que vai pregar, é você. E a mensagem é essa. E a mensagem foi entregue nesse altar. E eu recebi a minha parte. E essa igreja também recebeu. E quem recebeu, tem algo de Deus que está vindo aí. Louvado seja Deus. O que é? Quando Deus faz uma limpeza dessa, é porque Ele quer operar. É porque Ele quer agir. Qual é o âmbito que Deus quer operar? Em você. Porque Deus agindo em você, a igreja vai ser como um todo, aqui como sociedade, vamos ser todos abençoados. Se a sua vida inteira financeira for abençoada,
e você é um crente que já entendeu a proposta, a obra de Deus também será. Então, em tudo, em todas as áreas, Deus quer fazer. Mas em especial, tem crente que já não sentia mais a presença de Deus, já fazia tempo. Se deu ouvido àquela mensagem, vai voltar a ouvir a voz de Deus como antes. Vai voltar a pregar como antes. Vai voltar a profetizar como antes. Vai voltar a ter força para orar como antes. Vai ter ânimo para falar do amor de Deus como antes. Se ouviu a voz de Deus e se arrependeu. Aleluia! Porque foi o Senhor que nos chamou ao arrependimento. Deus grande e poderoso. Não é à toa. Eu vou entregar. Eu vou devolver. Dizendo assim para vocês, ó, não tente fugir. Você só está dificultando mais. De Deus você não pode fugir. Ah, mas isso, mas aquilo. De Deus você não pode fugir. Não tente colocar desculpa em ninguém. Fique firme. Continue a caminhada. Porque os olhos do Senhor estão sobre ti. Ele está vendo tudo, Ele está sabendo de tudo. O que é para fazer, da parte dele está garantido. Mas e da nossa? Como é que fica? E eu finalizo dizendo aqui, e creio que este vai ser o sentimento de todos os irmãos que pregam aqui. Se eu estiver escalado para pregar, se eu chegar aqui e sentar com o estudo para pregar, e o pastor chegar diante do meu ouvido e falar, olha, Deus me deu uma mensagem, eu preciso entregar essa mensagem hoje. Diante de Deus, que isso não me traria mágoa alguma, tristeza nenhuma. Louvado seja Deus. Por quê? Porque lá nas Escrituras Sagradas, aqui no livro do Apocalipse, quando Jesus traz a revelação a João, e ele fala para escrever ao pastor da igreja, ele se refere, Jesus se refere ao pastor da igreja, ele chama assim, e ao anjo da igreja que está em, e ao anjo da igreja que está em, e ao anjo da igreja que está em. Eu não estou aqui para atrapalhar, estou aqui para somar. E se você estiver escalado para pregar, e chegar o seu dia, e o pastor disser, meu irmão, você não vai pregar hoje não, prega de hoje a hoje, porque Deus me deu uma direção aqui, jamais fique chateado, porque o Espírito Santo de Deus vai ficar chateado contigo. Amém? Por que você está falando isso? Não sei, irmão. Pode ser que alguém tenha olhado e falado, não acredito, o presbítero estava escalado para pregar, e que falta de ética, né? Nos tempos que a gente vive, aqueles que são a falta de ética, que o crente não pode mais nem chorar, carrega aquele lencinho tão delicadinho, que ela pega na ponta do dedo para secar aquela lágrimazinha que está tentando brotar. O politicamente correto, né? O crente não pode mais se entregar na presença de Deus. Para trás de mim, Satanás. Que Deus tenha misericórdia de nós e agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.